porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Deus, aleluia. Essa tarde a igreja aqui se reúne para trazer essa homenagem para todas as mamães. Agradecido a Ti por essa figura tão importante em nosso lar. Como é maravilhoso nós vermos mães que ainda entendem que ser mãe, poder gerar filhos, é uma dádiva divina. É um projeto de Deus. Porque nós estamos vivendo em uma geração a qual a mulher está dizendo, e as ativistas estão dizendo que ter filho é você abortar os seus sonhos. Ter filho é você adiar os seus projetos, é um tropeço. Ter filhos é você poder estar se abdicando da sua vida para estar se dedicando para outra vida. Então não vale a pena ser mãe, não vale a pena ter filhos. Mas filhos, a Bíblia diz que é herança do Senhor. E glória a Deus por a mulher que entende que ela foi criada para que ela pudesse ser mãe. Se eu pego ele e pego o ar, se eu junto a letra E e plantio no lugar, tem a palavra mãe, mãe, tem a palavra mãe, mãe, uma palavra tão pequena pra expressar um amor tão grande. A minha mãe me ama e me enche de carinho, mas se eu apronto, ela me mostra o bom caminho.
sabemos que hoje é um dia mais que especial, o Dia das Mães. E pensando bem, existem vários tipos de mães, cada uma delas com suas particularidades. Trouxemos alguns tipos de mães. Vamos ver se você, mamãe, se identifica com alguma dessas. Vamos conhecer a mãe super protetora. Ai, Jesus, obrigado por esse dia, Senhor Jesus. Obrigado pela minha família, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tu tem feito. Mãe, tem que jogar bola, viu? Quê? Não! Não! E se o carro te atropelar? E se você cair e se machucar? Você pode pegar resfriado também. Pera. Vai aqui, deixa eu ver se você escovou o dente. Deixa eu ver. Tomou remédio? Já, Ai, tchau. Jesus. Tchau, mãe. Você é meu filho. Bem, sabemos que as preocupações vêm, porém precisamos confiar em Deus e crer no poder da oração. Saber que existe um Deus que está com seu filho, mamãe, mesmo nos lugares que você não pode estar com ele. No livro de Salmos, número 127, versículo 1 diz: Se o Senhor, Deus, não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Conheceremos agora a mamãe impaciente. Ai, tô cansado. Vou sentar aqui um pouco para escutar uma musiquinha, né? Ai, meu Deus, ninguém me ajuda nessa casa. Eu trabalho, ninguém me ajuda nessa casa. Pelo amor de Deus, viu? Que isso, menino? O que você tá fazendo? Oxe. Você tá sentado aí, né? Você tem que me ajudar a arrumar aqui. Bom, mãe, O que foi, Gilberto? você tá muito estranho ultimamente. Meu Deus do céu, Gilberto, me ajuda nessa casa. Ai, Jesus, eu tenho trabalhado tanto cansada que o Senhor possa me dar força para cuidar do meu filho. O dia a dia de mamãe realmente nem sempre são flores, e muitas vezes desgastantes, e às vezes podendo até se sentir sobrecarregada. Mas Deus tem alívio para a sua vida, mamãe. Chame por Ele. Em momentos de conflitos, Ele trará socorro para a tua vida. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E agora com vocês, a mamãe sabe tudo. Existem mamães que parecem que sabem de tudo o que vai acontecer com a gente, não é mesmo? E estão sempre nos alertando. Glória a Deus, aleluia, que sempre nos revela, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Misericórdia, eu sabia, Senhor, eu sabia. De bicicleta lá na rua, Meu Deus. Minha filha, senta aqui, minha querida. O que aconteceu? Você caiu? Eu fui lá na rua, Mas eu avisei. eu caí. Não, agora a pergunta, eu avisei ou não avisei? Não. Pois bem, eu sabia que alguma coisa ia dar errado. Eu te avisei, minha filha. Mas agora não tem problema. Não. Mamãe tem um remedinho. Não. Filha, é o seguinte, agora você vai... Não, mãe. Filha, vamos passar. Não. Não dói nada, metiolate não arde, filha, volta aqui. Quem é que não ouviu de sua mãe? Eu avisei. Mamães são as nossas melhores conselheiras. Obrigado, mãe. Eu não sei dizer. Aleluia! Você é meu viver com meu coração. Canta essa canção com a emoção de poder dizer. Hoje eu vivo pra amar você. Tudo fez pra mim, não me abandona. Se hoje sou feliz, foi por amor. Glória a Deus, aleluia. Tudo fez pra mim, Aleluia! não me abandona.
das mães que decidiu que o seu filho iria nascer. Hoje nós vivemos um tempo onde o aborto é legalizado, é algo normal para a nossa época. Como também naquela época matar os meninos que nasciam seria fazer uma boa ação pelo país. O país estava passando por um momento onde eles estavam caçando o povo hebreu, caçando os homens para que pudesse diminuir, porque o povo hebreu estava se alastrando sobre o império ali do Egito. E então o genocídio estava liberado ali pelas autoridades, por Faraó. Se nascer menino, vocês devem matá-lo. Se nascer menina, deixe viver. Mas essa mulher, ela foi contra todo um estado, ela foi contra toda uma legislação. E ela disse, eu vou ter o meu filho. Esta é uma mãe de coragem. Joquebede, ela decide para que o seu filho venha a nascer. Uma mãe verdadeira, ela vai sempre decidir, eu vou ter o meu filho, custe o que custar, doa a quem doer. Joquebede fez isso. Joquebede, ela viveu num momento difícil. Joquebede, ela viveu num momento de crise. Uma mãe que viveu nesse tempo de crise, ela veio a ser mãe num tempo de escravidão para o seu povo. Que futuro teria o seu filho nascendo nesse contexto? Se coloque um pouco no lugar dela, aonde os filhos eram proibidos de nascer, deveriam ser abortados, deveriam ser mortos logo no nascimento. Se coloque um pouco no lugar dela, ela viveu um tempo de crise. Qual seria o futuro do seu filho nascendo nesse contexto? Que chances teria o seu filho de ter uma vida normal quando ela se vê gestante, quando ela se vê que estava grávida? Quais foram os sentimentos e pensamentos que invadiram a sua mente, o seu coração? Ela estava vivendo um momento difícil, mas ela disse, eu vou ter o meu filho. Que chances ela teria de ter uma vida normal? Que chances o seu filho teria de ter uma vida normal? Veja, o seu pai seria um pai presente? Com certeza não. Porque a maioria dos homens estavam dedicados totalmente à construção das cidades do Egito, como diz a palavra de Deus. Em uma época em que o genocídio ele foi ordenado, ela decide fazer tudo pela vida do seu filho. Em Êxodo capítulo 2, versículo 2, ela diz lá para nós, e a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Joquebede sabia que decidir ter um filho lhe custaria caro, e estava disposta a pagar qualquer preço, mesmo que tivesse que se sacrificar por isso. Ser mãe não é brincadeira. Ser mãe não é para qualquer pessoa. Ser mãe é uma missão. Ser mãe é um chamado de Deus. Ser mãe é ser escolhida para você ser uma bênção para outras pessoas, que você não vai pensar somente em você. Ser mãe não é para qualquer uma. Ser mãe, ela é uma missão. Que muitas mães, e creio que todas que estão aqui, estão cumprindo bem esse papel, trazendo seus filhos à casa do Senhor. Esta mãe, ela decidiu ter o seu filho e pagar qualquer preço para que o seu filho pudesse viver. Em segundo lugar, Joquebede, a mãe que escondeu o seu filho. Êxodo 2:2 diz isso. Ela vendo que ele era famoso, ela escondeu ele por 3 meses. O instinto materno é algo que nós homens não conseguimos compreender. O instinto materno foi aquilo, foi aquele sentimento, foi aquela urgência, aquela necessidade daquela mãe proteger o seu filho. O instinto materno, ele se acionou ali, protegendo o seu filho de tudo e de todos, fez com que essa mãe se escondesse com o seu filho por 3 meses. Imagina, esconder um recém-nascido por 3 meses. Aquela mãe, ela teve coragem e um instinto de sobrevivência fez com que aquela mãe conseguisse esconder o seu filho por 3 meses. 3 meses ali no anonimato, escondida. Saía somente para o necessário, quando precisava. Não deixava o seu filho chorar, não deixava o seu filho aparecer. Escondia tudo que era de criança ali, para que ninguém visse que ali havia uma criança, havia um menino, um homem. Ela conseguiu esconder o seu filho por 3 meses. O instinto materno de uma mulher, de uma mãe, que foi escolhida por Deus para ser mãe. Há momentos também, nos dias de hoje, que as mães elas devem esconder os seus filhos.
Há momentos nos dias de hoje que as mães devem esconder os seus filhos. Você, mãe, esconda os seus filhos, como fez também Joquebede. Esconda o seu filho, esconda a sua filha. Há momento que você precisa esconder o seu filho. Esconder do quê? Esconder do homem mau. Esconder o seu filho do quê? Esconder das más companhias. Esconder o seu filho do quê? Esconder das influências negativas. Tudo que traz risco para a vida e para a saúde do seu filho. E eu tenho certeza que aqui tem muita mãe guerreira que vai onde precisar for, encara a pessoa que precisar for, para estar ali, perto do seu filho, olhando, vigiando, cuidando e protegendo no nome de Jesus. Uma mãe que escondeu o seu filho. Em terceiro lugar, Joquebede, ela foi a mãe que decidiu separar-se do seu filho. A mesma mãe que escondeu o seu filho. Ela teve que tomar uma decisão muito difícil. Ela precisou separar-se do seu filho. Para Joquebede não havia escolha. Ela sabia que seria questão de tempo para que seu filho fosse encontrado e fosse morto pelo império do Egito. Joquebede, então, ela decide. O instinto materno entra novamente em ação. E ela precisa tomar uma decisão para salvar a vida do seu filho. Ela decide, então, abdicar-se de ter seu filho por um tempo, por um período em seus braços. Ter aquela criança, ter aquele recém-nascido de 3 meses, para entregar esse recém-nascido nas mãos de Deus, colocando esse recém-nascido, colocando esta criança no rio Nilo, lá no Egito. Joquebede, a mãe que decidiu separar-se do seu filho. Quantas mães também, elas têm que tomar decisões difíceis. Quantas mães também, nos dias de hoje, têm que tomar decisões que vão afetar alguma coisa. Quantas mães tiveram que sacrificar alguma coisa em sua própria vida em favor dos seus filhos? Quantas mães nos dias de hoje deixaram de comer para poder dar para os seus filhos? Quantas mães deixaram dos seus sonhos, deixaram seus projetos para poder sonhar o sonho do seu filho e da sua filha? Ah, meu amado irmão, nós temos que glorificar a Deus e temos que realmente parabenizar as mamães que Deus tem levantado nesta igreja também. Que Deus possa abençoar cada vida. Quando nós olhamos para Joquebede, ela foi uma mulher que decidiu, ela não tinha o que fazer. Não tinha uma outra escolha, não tinha uma outra solução. Seria apenas questão de tempo para o seu filho ser capturado e ser morto pelo império do Egito. O instinto materno foi a melhor decisão. Naquele momento foi a melhor decisão. E somente uma mãe chamada por Deus e verdadeira, ela vai tomar uma decisão como essa. Se você colocar o pai ali, meu amado irmão, então nós não estaríamos aqui. Mas uma mãe abdicada, uma mãe dedicada, ela então faz isso. Ela fala, para não perder o meu filho. A mesma coisa aconteceu com aquelas 2 mulheres que estavam diante de Salomão, quando uma delas viu que o seu filho ia ser despedaçado, ia ser cortado ao meio. Uma delas, o instinto materno, ele se aflora ali naquele momento, ele diz, olha, entrega esta criança para esta mulher, não mate esta criança. Entrega para esta outra aí que diz que é mãe dela. O instinto materno, a verdadeira mãe, ela sempre vai agir dessa forma. A verdadeira mãe, ela sempre vai agir com decisão na sua vida. Ela sempre sabe o que está decidido e o que está fazendo. Ela sempre sabe, mas ela sempre decide em prol e em favor do seu filho e da vida do seu filho. Joquebede, ela fez isso. A mãe que decidiu separar-se do seu filho. Era a única coisa a fazer e ela fez o certo naquele momento. Em quarto lugar, Joquebede, a mãe que fez uma arca para seu filho, mesmo não podendo estar presente, cuidando e protegendo, ela lhe constrói uma arca de juncos, aplica ali betume e pés para protegê-lo por dentro e deposita com seu filho lá no rio Nilo. A arca mostra para nós uma mãe que mesmo distante estava protegendo o seu filho,
mesmo não podendo estar presente, mas de longe, ela criou ali uma proteção para o seu filho, uma proteção que por um tempo seria a proteção que daria vida para aquela criança, que protegeria aquela criança da morte. Ali aquela arca betumada, aquela arca protegida, aquela arca bem construída ali, fez com que aquela criança fosse depositada em segurança ali no rio Nilo, e aquela criança foi então guardada da morte, porque uma mãe estava de longe cuidando do seu filho. Quantas vezes na nossa vida, quantas vezes nós como filhos não sabemos o que a mãe faz por nós, não sabemos o sacrifício que a mãe está fazendo por nós nas orações, não sabemos o sacrifício que a mãe fez para que nós pudéssemos estar aqui, estarmos com saúde e estarmos bem vestidos. Quantos sacrifícios as nossas mães já fizeram para que nós pudéssemos estar aqui? Algumas delas perderam até a vida para que o seu filho pudesse estar vivo e estar com saúde. Esse é o instinto materno, é o que faz uma mulher ser mãe de verdade e ser uma pessoa abençoada. Ela cria, ela constrói uma arca e ela está protegendo o seu filho, mesmo distante, mesmo longe. Ela deu algo para o seu filho, ela criou ali um ambiente para que o seu filho pudesse passar por um momento difícil da sua vida, e ele foi vencedor ali, mesmo sem saber, mesmo sem entender nada, mas havia uma mãe que estava abençoando o seu filho. É interessante ver nos dias de hoje, ver jovens e adolescentes, e quando eu pego isso lá em casa também eu repreendo, tentando discutir com a mãe, mesmo entre aspas tendo razão. É interessante, muitos filhos discutindo com a sua mãe, deixando a sua mãe triste e às vezes arrancando lágrimas da sua mãe. E quando eu vejo que às vezes a discussão começa lá em casa, eu começo a apelar, eu falo: olha, você não sabe o que a sua mãe passou pela sua vida. Se você soubesse o que nós passamos, as noites que passamos em claro, você não falaria dessa forma. Você respeitaria sua mãe, você pediria perdão e você se calaria diante de uma mulher que cuidou de você, que trocou a sua fralda. Nós só estamos aqui porque houve mães que nos abençoaram. Nós só estamos aqui, nós só somos homens de Deus porque teve uma mãe que cuidou de nós quando nós não conseguiríamos viver sozinhos. Nós só estamos aqui como a semelhança de Moisés também tinha uma mãe que cuidava dele no momento que ele não poderia viver, não poderia se cuidar sozinho. Então hoje, nos dias de hoje, continua para mim e para muitos de vocês aqui que têm princípios da palavra de Deus, inaceitável que um filho se levante contra uma mãe que é abençoada por Deus, é inaceitável. Eu digo para os meus filhos: vocês querem viver bastante, então honra sua mãe. O segredo da longevidade não está nas academias. O segredo da longevidade não está nas vitaminas. O segredo da longevidade não está nessas coisas, em você dormir cedo, não. O segredo da longevidade, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a palavra de Deus, é você honrar o seu pai e a sua mãe, e Deus vai te dar grande vida sobre a face da terra, e você vai ser abençoado. Aleluia! Houve mães abençoadas na nossa vida que abençoaram e se dedicaram à nossa vida com essa missão que somente elas sabem fazer. Joquebede, a mãe que fez uma arca para o seu filho. Em quinto lugar, Joquebede é a mãe que acompanhava o seu filho de longe. Nós vemos no capítulo 2, versículo 4, vemos que a irmã de Moisés, Miriam, acompanhava a arca por onde ela ia. Então nós compreendemos que Joquebede, mesmo não estando perto, estava acompanhando o seu filho. Miriam estava indo de longe. Diz a Bíblia que era de longe. Diz a Bíblia que não era próxima, era de longe. Ela estava acompanhando a arca de longe, enquanto a arca estava indo ao rio Nilo, descendo o rio Nilo. Ali estava representada Joquebede.
para ter notícias do seu filho, que estava ali naquele rio. Uma verdadeira mãe, ela sempre se preocupa com o destino do seu filho, aonde ele vai parar, em quem ele vai se tornar. Uma verdadeira mãe, ela sempre se preocupa com o destino do seu filho, aonde ele vai parar e em que ou quem ele vai se tornar. Uma mãe gosta de receber presentes. E eu vejo aqui as flores, só que eu conheço a esposa que eu tenho. Se você der flores para ela, ela não vai gostar. E os meus filhos sabem disso. Então lá em casa quase não se entra flores. Às vezes o meu filho mais novo traz lá da escola, ganha uma florzinha, mas aí ela pega por alguns dias lá, mas ela não gosta de flores. Mas o melhor presente que uma mãe pode ter é ver o seu filho chegando no destino correto. É ver o seu filho tendo um bom caráter no futuro. É ver o seu filho sendo um homem de Deus no futuro. É ver o seu filho tendo valores éticos, valores morais na sua vida. É ver o seu filho não descambando para caminhos errados. É ver os seus filhos escolhendo as amizades e as companhias que eles têm para a sua vida. Uma mãe de verdade, o maior presente que um filho pode dar a ela é dar a ela a alegria de ter um filho abençoado, que é honrado pelas pessoas, que é respeitado pelas pessoas, que é conhecido pelas pessoas. E mãe que gosta de ir buscar o seu filho em uma delegacia, que mãe que gosta de ir buscar o seu filho em um hospital. Não, o melhor presente é você ser abençoado, um filho abençoado e obediente para a glória do Senhor. Uma outra coisa que Joquebede fazia era isso, ela acompanhava seu filho de longe. Uma verdadeira mãe, ela sempre vai se preocupar. Deus abençoou essa dedicação desta mãe, direcionando a arca para o lugar certo e a pessoa certa a encontrá-la. Capítulo 2, versículo 5 e o versículo 6. A Bíblia mostra, a Bíblia revela para nós. Parece circunstância, parece algo do acaso, parece o destino. Mas a mão de Deus estava sobre aquela arca. A mão de Deus estava ali, vendo o esforço daquela mulher. Vendo, e a Bíblia fala que Deus abençoava até mesmo aquelas parteiras que estavam ali e estavam a serviço de Faraó, mas aquelas parteiras, elas tiveram temor de Deus no seu coração. E elas foram abençoadas por Deus, como não seria também esta mãe, que estava também na direção de Deus, guardando aquela criança. Deus então estende as suas mãos sobre aquela arca e direciona aquela arca para o lugar certo. Se nós fôssemos olhar, é o pior lugar para Moisés chegar, é o pior lugar para as águas levarem, para as águas do Nilo levarem aquela arca. Mas não era, era o lugar melhor, porque era o lugar onde estava a vontade de Deus para a vida daquela criança que estava ali dentro. Deus já havia trabalhado, Deus já havia movido o coração daquela mulher que estava ali e que fazia parte da família imperial, da família de Faraó. Aquela mulher, ela toma aquela criança e o seu coração já estava quebrantado. O seu coração, diz a Bíblia Sagrada, que se enterneceu por aquela criança. Deus, ele direciona para o lugar certo e para a pessoa certa a encontrar aquela criança. No versículo 5 e no versículo 6, a filha de Faraó estava descendo a tomar banho, a se lavar ali com aquelas donzelas que passavam e passeavam pela borda do rio. E ela viu aquela arca que parou ali no meio dos juncos. E enviou então ali a sua criada e tomou aquela arca, encontrou ali uma criança. E o seu coração então, ele se move por aquela criança. Então nós vemos que Moisés, ele teve duas mães. Moisés, ele teve duas mães, uma rica e uma pobre. Moisés, ele teve duas educações, uma simples e outra sofisticada. Moisés, ele teve dois contextos da sua vida, um contexto de classe baixa e um contexto de classe alta. Moisés, ele aprendeu a viver na escravidão,
mas aprendeu também a viver como líder supremo de uma nação, por causa de uma mãe abençoada e uma outra mãe também, que o adotou como filho. E Moisés cresceu e foi abençoado porque ele teve uma mãe que era uma mulher guerreira, era uma mulher de Deus. Joquebede, a mãe que recebeu o salário por ser mãe. Joquebede, a mãe que recebeu o salário por ser mãe. Joquebede ganhava para cuidar do seu próprio filho. Pela direção de Deus, pela bênção de Deus, as circunstâncias fizeram com que essa mulher, ela cuidasse do seu próprio filho e recebesse ainda salário para cuidar do seu próprio filho. E até onde eu sei, mãe e salário não combinam na mesma frase. Uma mãe, ela não cobra, ela doa seu tempo, sua vida, sua dedicação e os seus recursos. Para Joquebede, o maior salário era ver seu filho vivo e ver o seu filho abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Esta era uma mãe abençoada. Joquebede, capítulo 2, versículo 10, mostra a missão de uma mãe. Mostra que Joquebede, ela cumpriu a sua missão. Ela levou Moisés, já grande, para a casa de Faraó, após receber o salário e o seu filho crescer e estar já grande. Então ela vai e leva o seu filho. Toda mãe, ela sabe, no fundo do seu coração, ela sabe que ela não está criando filhos para si mesma, ela está criando para o mundo, está criando para Deus, está criando para outros, está criando para vir alguém e um dia se casar com seu filho ou com a sua filha. Mas muito mais do que isso, ela sabe que se a melhor coisa é entregar o seu filho e a sua filha para um propósito maior, que é o propósito divino. Vamos estar em pé. Glória a Deus. Valeu pelo nome, Senhor. Ela leva Moisés já grande para a casa de Faraó, onde ela sabia que seria o melhor lugar para o seu filho naquela situação. E ela estava certa. Ela estava certa. Ela levou o seu filho para a casa de Faraó e deixou seu filho lá. Deixou Moisés lá, para a filha de Faraó cuidar. Coração de mãe não se engana. Diga para quem está do seu lado: coração de mãe não se engana. Coração de mãe não se engana. Se ela diz, irmão, que vai chover, irmão. Leva o guarda-chuva. Se ela diz para tomar cuidado, que você pode se machucar, tome cuidado. Se ela diz que aquela companhia para você não vai fazer bem para a sua vida, ouça sua mãe. Ouça essa mulher, que aqui nessa terra foi a mulher que mais abençoou a sua vida, que foi a mulher que mais lhe amou, que foi a mulher que mais se dedicou, que foi a mulher que mais perdeu noites de sono para poder abençoar a minha vida e a sua vida. Essa mulher guerreira que, como Joquebede, teve que tomar decisões difíceis, teve que tomar decisões críticas na sua vida, para que pudesse o bem-estar continuar e a bênção de Deus continuar na vida do seu filho. Com toda essa dedicação, essa mulher não poderia ter um final diferente, senão um final abençoado por Deus. Aleluia. Abençoado por Deus. Glória a Deus. Aquela criança que todos queriam matar, aquele menino que todos queriam tirar-lhe a vida, aquele menino que não deveria nascer, aquele menino que já nasceu com uma sentença de morte, dizendo que deveria ser morto. Aquele menino se torna o grande legislador de Israel, se torna aquele que salvaria o povo e a família da sua mãe, se tornaria aquele que abençoaria tanto a sua mãe, quanto a sua casa, quanto a sua família, quanto toda a sua tribo e quanto a toda a sua nação. Obrigado, mãe.